O rapaz não soube dizer qual a violação dos direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. Você saberia? Oi, boa Oi, noite. querido. Fica à vontade, tá? É que, tipo assim, eu particularmente, né, eu não defendo o Bolsonaro, eu acho que, tipo assim, todo o processo dele, trama golpista, tem que correr mesmo, só que também a gente não pode defender quando o Alexandre de Moraes, ele comete alguns crimes de responsabilidade, como sei lá, um juiz. E aqui na matéria do Estadão, né, segundo fontes aqui, né, o argumento do STF, né, para determinar a prisão do Felipe Martins seria o fato do nome dele constar numa lista de passageiros da comitiva do Bolsonaro que decolou do Brasil a Orlando. Então é como se ele tivesse, tipo assim, como se tivesse participado, sei lá, indiretamente da minuta e tivesse fugido com o Bolsonaro na época, né, pra Orlando. Só que depois, né, descobriram que na verdade ele nem viajou. Então o cara ficou preso, tipo assim, 6 meses, tipo, de forma, sei lá, sem ter cometido nada, entendeu? Então, isso aqui tá até na matéria do Estadão, você pode pesquisar, tá? E foi até criticado, né, pelo Wall Street Journal. Uhum. Pode pesquisar isso, se quiser manda o link aqui na matéria. Então, assim, eu acho que isso foi um gafe do Alexandre de Moraes, tá? Se realmente, no final de tudo, né, realmente foi provado que o Felipe Martins não participou da trama golpista, daquele documento lá, da minuta, e a prisão dele foi baseada só nesse diálogo aí dele ter viajado, sendo que depois foi quebrado pela defesa dele, entendeu? Entendi. Eu tô partindo do que você tá falando é verdade, mas ainda assim... Eu tô partindo com o que tá escrito aqui no das Estadão. pessoas discordarem, né? Tem aqui na CNN também. Quando foi mantido a prisão, eles falaram o seguinte: a manutenção da prisão preventiva de Felipe Martins é razoável, proporcional e adequada até que se garanta a devida colheita probatória, disse Moraes. Ou seja, isso foi por conta da questão da investigação em andamento também, né? Sim, nem eu nem você tem acesso no processo, então realmente não dá pra gente falar isso, né? Só que o que diz o Estadão aqui, que na verdade, o primeiro motivo, né, foi esse documento de que ele teria viajado, né? Tá aqui na matéria do Estadão. Então, se for com base nisso, foi uma coisa fraudulenta até, porque ele não viajou. Depois, a defesa conseguiu quebrar esse argumento. Entendi. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, eles falam aqui, ó, não tinha-se o endereço dele aqui no Brasil, o que era incerto, por isso também foi decretada a prisão dele, não é verdade? E da matéria? Qual matéria que você tá vendo? É a mesma. O título é Felipe Martins deveria estar solto, defende de Wall Street Journal, essa? Não, mas é que cita a questão da prisão. Ah, tá. Não, porque aqui eu tô lendo aqui, ela fala que, ó, o principal argumento do Supremo Tribunal Federal para determinar a prisão do Felipe Martins seria o fato de seu nome constar na lista de passageiros da comitiva de Jair Bolsonaro. Então... Mas eles falam aqui, eu não sei o Estadão não é referência, muita frequência. Não, mas a questão não é ser Estadão ou deixar de ser Estadão, né? Toda matéria ela tem seus viés. Agora, dentro da decisão, eles deixam claro aqui, ó, que não foi encontrado, ele não foi encontrado em canto nenhum do Brasil e constava numa lista de pessoas que estavam fora do Brasil. Era isso mesmo. É isso que está na decisão do pedido de prisão preventiva dele. Ah, sim. Aí também a prova que eles usaram, eu tô dando uma lida aqui, que eles usaram pra prender ele, tipo, alegando que ele não tava também no Brasil, que ele tava nos Estados Unidos, foi fraudada. Foi comprovado já que foi uma fraude isso. Ele não tava nos Estados Unidos. Quem comprovou que era uma fraude? A defesa conseguiu provar, por meios, acho que de empresas como Rappi, como geolocalização da Apple, que ele tava aqui no Brasil, entendeu? E que o documento de imigração lá constava o nome dele, só que por meio fraudulento, alguma coisa assim. Então A pessoa não pode acusar o outro de ter feito algo ilícito com coisa assim. Uma acusação tem que ter prova dos fatos. Então, assim, eu não acredito que um ministro do Superior Tribunal Federal fosse acusar ninguém com base em fatos inverídicos ou sem comprovação. Mas, na verdade, a gente tem que procurar saber quem pediu a prisão dele, né? Porque o ministro, ele não prender as pessoas de ofício, né? Sim. Acho que foi um diretor da PF, eu esqueci o nome dele também. Mas então, esse caso ficou bem, tipo assim, saiu bastante assim no meio de comunicação. Tinha dado uma lida na época e tô dando uma lida de novo aqui. Mas foi um documento, acho que, aqui, ó. A falsificação de registros migratórios não é apenas uma fraude contra Felipe Martins, é um atentado contra direitos humanos e contra a democracia e segurança nacional norte-americana. Então, não dá pra saber o que realmente aconteceu, né? A gente tem acesso ao processo, né? Mas, se for verdade que o Estadão disse aqui, foi uma prisão ilegal. Mas por que uma prisão ilegal? Porque um diretor da PF, ele decretou a prisão por meio de um documento fraudulento. Ele pode não ter tido dolor nisso, né? Mas... Decreta a prisão é jurídica. Não, mas daí só tô querendo saber do que ele tá entendendo disso. Pode continuar, Lucas. Então, e sobre a parte do Bolsonaro, né? Eu não tenho acesso ao processo, mas acredito que seja certo. Tipo, se ele realmente reuniu, né, embaixadores,
a minuta golpista, eu acho que ele deve pagar por isso, né? Mas agora, se o Alexandre de Moraes, ele, mesmo com a defesa apresentando provas de nuvem da Apple e deixa uma pessoa presa com esse pretexto de que ela viajou e na verdade não viajou, eu acho que ele cometeu um crime de responsabilidade. Entendo. Vamos dar uma lida aqui, né, do que eles falam pra gente aqui, ó. O nome do Felipe Martins chegou a constar no site do DWS, Department of Homeland Security, órgão do governo norte-americano responsável pela segurança de fronteira. Os investigadores não encontraram, porém, registros de saída do assessor no controle migratório brasileiro e sua localização foi considerada incerta pelas autoridades. Na decisão que autorizou a prisão preventiva, Moraes afirmou que a bula do sistema migratório caracteriza elemento essencial para oferir o dolo do investigado de se furtar da aplicação da lei penal. Considerando que a localização do investigado neste momento incerta, faz-se necessária a decretação de prisão cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e evitar que o investigado deliberadamente atue para destruir elementos probatórios capazes de esclarecer as circunstâncias dos fatos investigados. É isso que estava lá na decisão. Onde é que teria violação de direitos humanos aqui? Então, mas é que tipo assim, é que essa parte que diz que ele... É que teve um documento lá dos Estados Unidos que diz que ele viajou, né? Só que ele não viajou. Certo. E aí? Então, e aí que, sei lá, do ponto de vista, eu não faço direito, mas desse ponto de vista, se ele ficar mofando na cadeia por isso, eu acho que não é legal, né? Mas não é legal, tu tá falando legal do tipo, ou tipo, legal do ponto de vista legal, direito. Do ponto de vista direito. E daí isso seria baseado em que artigo das nossas leis e tal? Ué, mas aí você tá defendendo a prisão de um cara por meio de um documento fraudulento. Não, na verdade, o que se coloca aqui é que a localização do investigado era incerta. Eu acho que qualquer pessoa que é investigada por qualquer tipo de crime, ela tem que deixar claro onde ela está localizada. Ela não pode, não existe esse negócio, tá? Ninguém, nem o Bolsonaro, que é não, mas é que as alegações ou de que... o bandidinho que foi pego ali com quilos de maconha, né? Qualquer pessoa que está investigada tem que ter um endereço fixo. Não se encontrava ele. Viu-se que ele estava numa lista onde ele estaria fora do país, verificou-se que ele não tinha entrado dentro dos Estados Unidos, procuraram esse homem não aparecia em canto nenhum e foi decretada a prisão dele. Até que ele foi localizado e preso. Aí eu quero saber, em que ponto, do ponto de vista jurídico, essa narrativa sustentaria uma ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes? Já que é para levar a questão para o campo legal, eu só gostaria... Inclusive, eu sei que você não faz direito, eu também não fiz direito, mas assim, às vezes até a própria matéria, ela traz pra gente, né? Qual ponto do Código do Processo Penal o ministro Alexandre de Moraes teria violado nessa decisão, por exemplo? É isso que eu acho que deve ser colocado aqui. Entendi. Talvez tenha aí na matéria. É que ele dá uma olhada no ICL, tem muita coisa de direito. Eles falam muito, né? Sobre Fala, eles recebem muitas pessoas de direito. E eu acho que deve ter alguns cortes, né? Falando do caso do ministro, do ex-assessor. Eu acho que o pessoal tá querendo, assim como usaram, né, a Débora do batom para dizer que ela foi presa por conta de um batom, agora estão querendo utilizar a questão de uma viagem que parece que não aconteceu, quando na verdade o que se colocou para pedir a prisão dele era a falta de localização dele, certo? Onde ele constava que estava fora do Brasil em uma lista de pessoas que estariam fora do Brasil, sendo que não havia registro de que ele de fato tinha entrado nos Estados Unidos. Não é verdade? Eu acredito que é isso, né, que é nisso que está lastreado aqui. E nenhum investigado no Brasil tem o direito de, estando investigado, não tá ao alcance da justiça, certo? Você precisa saber qual é o endereço dessa pessoa. Essa pessoa precisa deixar claro, porque senão justifica uma prisão preventiva. Não é assim que funciona a lei? Não funciona assim com o ladrão que a gente pega ali, né, assaltando, se ele vai responder em liberdade. Se ele não der o endereço correto dele para a polícia poder encontrá-lo sempre, ele não vai responder em liberdade. Não é assim que funciona no Brasil? Sim. Eu entendi esse ponto de vista. Então acho que é mais ou menos por aí. Não acho que tenha nada de errado, não, mas mais uma vez, eu acho que decisões de juízes, elas são passíveis de crítica, né? O ministro Alexandre de Moraes não é diferente disso. Eu mesmo critiquei o Alexandre de Moraes quando ele votou pela manutenção das emendas de relator, né? A constitucionalidade das emendas de relator, lá no final de 2022, ele foi voto vencido, graças a Deus, mas se fosse por ele, as emendas de relator conhecidas antigamente por orçamento secreto estariam existindo até a data 2. E da parte do Bolsonaro, tipo, ter recebido a prisão domiciliar e também como é que fala? O reloginho lá, como é que é? A tornozeleira. A tornozeleira, só que sem risco de fuga. Você acha que o que você acha dessa decisão? Segundo a PGR, havia risco de fuga e a obstrução de justiça. A tornozeleira não foi pelo risco. A tornozeleira foi uma medida cautelar para ele parar de cometer o crime
crime contra o Brasil em Então, conjunto mas- com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E obstrução de justiça. É esse o crime. Foi por causa dele, não foi por causa da fuga. Acho que não foi por causa da fuga, porque na busca e apreensão não encontraram nada. Consta dos autos de processo, se você é interessado, entre no sistema do tribunal e olhe, que é público. Meu jurídico aqui, gente. Meu jurídico hoje está acompanhando a live. Mandei um abraço pra ele. Mas- Abraço, que se mandar beijo vai ser silenciado aqui. Então, mas aí existem provas, assim, que, tipo, o Bolsonaro, não o filho dele, o Eduardo, ele tem, tipo assim, ele tem, tipo, pedido assim pro Trump ele fazer essas sanções, porque, tipo, o Bolsonaro é um CPF, o filho dele é outro, entende? O Bolsonaro mandou $2 milhões e disse isso numa live para Eduardo Bolsonaro poder ficar lá e fazer Ele o disse trabalho isso que pro ele tava Xandão. fazendo. Pois Ele é. disse pro Ele tá Xandão. financiando, cara. É porque na Financiador época. também incorre na mesma medida a pena que Na minha opinião, era pra ser prisão preventiva, igual que nem a do Braga Neto e do Felipe Martins. Já que não quer a tornozeleira e a prisão domiciliar, que bote a prisão preventiva. Porque, não vamos ser ingênuos, ele também tá. Como Eduardo Bolsonaro também. E Xandão ainda não decretou a prisão do Bolsonaro, porque ele é muito suave com isso, né? Na verdade. Ele não pega leve. Pega leve demais. Também acho. Eu também acho. Eu concordo contigo, amor. Você acha que o caso do Acho do que Barroso, por isso que a gente vai casar. o Barroso pedir pra sair do STF, você acha que é por causa dos imóveis que ele tem nos Estados Unidos ou não quer mais? Quem? O ministro Barroso, o presidente do STF. Você acha que ele querer sair do... Ele pedir pra sair do STF? Seria tipo um... Eu tô sabendo disso agora. Ele quer sair do STF? Sim. Passado, chocado. Olha aí, o Lula Eu vai também indicar quero mais sair um. do STF. Meu Deus, André Mendonça faz isso também. Vai entrar mais um. Ai. de Lula. Eu não gosto de Barroso. É assim, né? É aquela coisa. Lá da galera do 8 de janeiro, eu já falei aqui. Quem são os que eu menos gosto na hora de condenar? Zanin, a pior escolha do Lula, pelo amor de Deus. Zanin, o Barroso, o Cássio Cunca e o Mendonça. E por quê? Porque eles dão pena menores pra galera do 8 de janeiro. Pra mim era pra ser 17 pra cima. E daí, eles dão, no caso do Zanin, ele até pune pelos 5 crimes, mas usa uma dosimetria menor, ou seja, né, dá penas menores. Aí, no caso do ministro Barroso, ele absorve a deterioração do patrimônio tombado com o de vandalismo. Ele absorve, ele acha que um crime absorve o outro, então só pune por um. E no caso do ministro André Mendonça, ele faz a mesma coisa que o Barroso, nesse caso ali, né, patrimônio tombado e também vandalismo, com a tentativa de golpe e a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele absorve, né, ou seja, só pune por um. Ele acha que não deveria somar-se as duas penas, aí só pune a galera por golpe de Estado. Então, tipo assim, e o Cássio Cunca, idem. Pra mim era pra todo mundo fazer como os outros costumam fazer. Pune pelos 5 crimes, sabe? Xandão, Flávio Dino, o Fux, como eu falo, a Teori Zavascki, não? Como é quando o Lewandowski, a Carminha, que ela é maravilhosa, o Faquin. Hã? Saiu, infelizmente, né? Saiu, inclusive. Se ele não tivesse saído, o Xandão não tava ali, né? Eu não sabia, não. Tô sabendo disso agora. Se ele vai sair, não sei. Então, é que presume, né, que tipo, ele quer sair porque ele tem bastante imóvel nos Estados Unidos. Ele tem, acho que ele tem um imóvel lá de 22 milhões, né? Então ele não quer correr risco. Cansada da Lei Magníficos. Sim. E, tipo assim, na minha opinião, acho que o que eu não gosto lá é o Toffoli e o Gilmar Mendes. Que acho que o Toffoli uma vez assim, teve umas delações premiadas, as pessoas confessaram e ele perdoou a dívida dessas pessoas, sabe? E também teve, acho que um jornal que publicou uma matéria sobre isso e depois ele mandou retirar. Se você pesquisar, você vai encontrar sobre isso. Eu também não sou muito... Eu acho que o meu malvado favorito é o Gilmar, que ele tem umas coisinhas, mas ele também é muito bonzinho, assim, principalmente com político. Eu vi que ele anulou um processo contra o Arthur Lira. O Arthur Lira é bem polêmico. Pegaram um assessor do Arthur Lira e confessou que tava desviando dinheiro e tal, não sei o que. E ele arquivou. Então perceba, né? A gente vive num país que dá pra criticar as decisões judiciais, como você começou aqui criticando a decisão que envolve o... Mas quem gosta do Arthur Lira é o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, né? Ele dele gosta do Arthur Lira. Deixa eu ver aqui, tem aqui informações sobre a possível saída do Barroso após o término do seu mandato como presidente da Corte, previsto para setembro de 2025. Segundo fontes
Como o Poder 360 CNense não é fonte, né? Mas enfim, Barroso estaria considerando antecipar sua aposentadoria, que seria compulsória apenas em 2033, quando completará 75 anos. Os motivos apontados incluem satisfação com o ambiente de polarização e divisões internas do STF, especialmente em relação ao protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Inveja! Sou invejosa! A lei diz. É aquelas. É tipo Bela Megali. Mônica Berger. Bela Megali que sempre fala com alguém da. Uma fonte interna das Forças Armadas não gostou que o Lula falou não sei o quê. Putz! Tô nem aí. Mas pode ser por conta disso, Lucas. Pode Não, ser, é uma presunção, né? Mas acho que faz sentido. O cara tem um imóvel muito caro lá e às vezes não quer perder, né? Mentira, desde que a mulher dele morreu, ele já fala em sair. Ah, bichinho, ficou viúvo, é? Ai, gente, deve ser tão ruim, né? Ficar viúvo assim. Teve um vídeo que apareceu na internet de um cara falando assim, perguntou, né? Pro senhorzinho muito velho, assim, o que ele mais sentia falta. Eu sinto falta da minha esposa, que faleceu. Nossa, só de falar já fico toda arrepiada. Inclusive, né? Esses homens meio brutos, assim, às vezes eles deixam, né, transparecer o sentimento. Meu avô, ele dizia, minha avó morreu lá nos anos 90, ela morreu em 95, 96. E voinho morreu uns 2 anos, 3 anos mais ou menos atrás. E ele dizia que todo dia sonhava com voinha. Todo dia eu sonho com Zefinha. Ó, o amor, né, gente? E ele usava as 2 alianças, ficava com a dela e com a dele. Oh. Meu avô, gente, seu Zé Cícero.